Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao livro de Mateus, capítulo 17, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e seu irmão, e levou-os para ao monte, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se luminosas de brancas que estavam. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Bom, aqui fala o seguinte: do que Jesus se transfigurou? Do que ele se transfigurou? Eu vou repetir, a transfiguração. Ele mudou de fisionomia. Qual a fisionomia que ele mudou? É um mistério, né? É um mistério. E olha só que interessante. Vou repetir 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e o levou-os à parte ao monte e transfigurou-se diante deles. Seu rosto ficou refulgente como o sol, e as vestiduras tornaram-se luminosas de branca que estavam. Lá em Apocalipse fala, tem uma passagem dessa que ele ficou assim, né? Apocalipse, né? Vamos dar um cheguinho em Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, rapidinho. Vamos ver, Apocalipse capítulo 1. Olha só, hein? Tô falando para vocês que o anjo, tá? De Apocalipse é Jesus. Olha só, capítulo 1, né? Capítulo 1. Capítulo 1. Revelação de Jesus que manifestou-lhes enviando tal, o qual Deus tal, tal. João e as 7 igrejas, tal. Eis que ele vem sobre as mortas. Eu sou o Alfa, o Ômega, e João, irmão, companheiro, tal. Logo vi, aqui ó, o versículo, eu João, capítulo 1, versículo 9, que eu estava procurando. Eu, João, vosso irmão e companheiro do sofrimento do reino e na paciência de Jesus, estive na ilha chamada Patmos. Olha só, no livro dos apócrifos é outra coisa, tá? Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Um dia de domingo, olha só, domingo, todo domingo vai todo mundo na igreja louvar a Jesus. Domingo de Páscoa também, né? Terceiro dia ressuscitou no domingo, né? Tudo domingo, olha só. Foi arrebatado em espírito e ouviu dessa de mim uma grande voz como um trombeta, que dizia: o que vês escreve no livrinho e vê certas igrejas, que há na Efésia, e Pérgamo, Tiatira, Odisseia. Versículo 12. Voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando vi 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 candelabros, um homem semelhante ao filho do homem, vestido de hábito talá, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, cabeça de 6 brancas, com lã branca e como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo, tá? E lá é como o sol, o rosto dele, né? Os seus pés eram semelhantes ao bronze, fornalhas ardentes, tal, direitas estrelas. Logo vi diante de mim seus mortos, diante de mim cai morto, esqueci. Bom, eu vou achar a passagem, é mais ou menos isso. Aqui em Apocalipse fala, né, eis que eles apareceu, versículo 2, e transfigurou-se diante dele. Seu rosto ficou ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se luminosas de brancas que estavam. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ué, o que Moisés e Elias estavam falando com ele? Você sabe que Moisés foi o maior assassino, né? Moisés foi assassino, ele matou um egípcio lá e escondeu o corpo, hein? Maior assassino. E Elias? Preciso falar alguma coisa de Elias? Não, né? Todo mundo sabe quem é Elias, né? Então tá, o que eles estavam conversando com eles, né? Tudo indica que essas são as duas testemunhas que vai aparecer no Apocalipse. Tudo indica. Posso estar enganado, mas é forte que está prestes para acontecer, tá? Continuando. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom, nós estamos aqui.
Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem resplandece e os envolveu. Olha lá, tudo mistério. E eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho direto, em que pus toda a minha complacência. Ouvindo isso, os discípulos caíram em bruços e tiveram grande medo. Porém Jesus, aproximando-se deles, tocou e disse: Levanta-vos, não temais. Ele então, levantando os olhos, não viram ninguém, exceto só Jesus. É estranho, né? Ele não falou. Vamos continuar, pode ser que ele tenha falado o que aconteceu aqui. Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que vis, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Olha lá, ó. Até que ele ressuscite dos mortos. Os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondendo disse-lhes: Elias certamente há de vir, e resplandecerá todas as coisas. Então está certo que eu falei. Uma das testemunhas é Elias, que vai vir no livro de Apocalipse, que Jesus fala, né? Das 2 testemunhas. Um é Elias, tá? O outro tudo indica que é Moisés. Pô, por que eles vão vir, né? Elias e Moisés, né? Elias certamente há de vir. Certamente há de vir, olha só. Ele confirmou, hein? Vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Vamos repetir esse capítulo, esse versículo. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Assim fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então os discípulos compreenderam que lhes tinha falado de João Batista. Então, tudo indica aqui, olha só, aqui está a prova da reencarnação. Existe sim a reencarnação. Olha só, Elias veio no corpo de João Batista. Olha que interessante, gente. Eu vou repetir o 12. 10. Os 10, tá? Os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas, que Elias deve vir primeiro? Os discípulos perguntando para Jesus. Eles respondendo, disse-lhes: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Aí ele confirmou que veio. E não o reconheceram. Por que não reconheceram? Porque ele estava no corpo de João Batista. Olha só, gente. E não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então os discípulos compreenderam que ele lhes tinha falado de João Batista. Reencarnação existe. Se vocês observar bem esse pedacinho aqui, leiam com atenção depois na casa de vocês, tá? Vocês vão entender bem. Continuando. O lunático. Tendo ido, pois, junto ao povo, né? Aproximou-se dele um homem que se lançou de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitos na água. 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hás de estar convosco? Até quando vós heis de suportar? Trazei-mo, ponto.
Jesus ameaçou o demônio, o qual saiu do jovem, que desde aquele momento ficou curado. Olha lá, ó. Só curas material, carnal, nenhuma cura espiritual, né? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram-lhe: por que não podemos nos lançá-lo fora? Jesus disse-lhes: por causa da vossa falta de fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Esta casca de demônios não se lança fora senão mediante oração e jejum. Olha só, jejum. Oração e jejum. O que eu posso dizer aqui? Não precisa nada disso, gente. Sabe? Tudo isso aqui é Jesus que implantou. É Jesus que implantou, é Jesus que mandou, que deu ordem para eles fazer. Vocês não precisam jejuar, não precisa, sabe? O Pai verdadeiro, o Pai das luzes, não precisa nada disso. Onde já se viu você ficar sem comer? E onde já se viu você orar por uma, sabe, para tirar uma maldade? O Pai nos guarda, o verdadeiro Pai, né? O verdadeiro Pai das luzes nos guarda, nos protege. Eu sou experiência própria, tá? Eu e minha esposa somos experiência própria, fatos verídicos que o Pai nos guarda, tá? A gente não precisa se ajoelhar, jejuar e orar para o Pai, para Ele nos guardar e nos proteger e aí afora. Mas esse Deus desse século, este Jesus, Ele obriga as pessoas, né? Continuando. Enquanto andavam pela Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, dar-lhe-ão a morte, e ressuscitará ao terceiro dia. Eles entristeceram-se em extremo. Dá a entender que... Bom, deixa quieto, vai. 24. Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se a Pedro, os que recebiam, né, a de dragma, quer dizer, o dinheiro, né, de dragma, dinheiro, para o templo, e disseram-lhe: vosso mestre não paga o de dracma, quer dizer, dinheiro? Ele respondeu-lhes: sim. Depois que entrou em casas, Jesus o preveniu, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo e o censo? Uma pergunta. De seus filhos ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: logo estão isentos os filhos. Todavia, para que os não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. E o primeiro peixe que subir, toma-o, e abrindo-lhe a boca, acharás dentro de uma estártea, toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Olha só, veja só, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? A gente tem que ralar de segunda a segunda, de segunda a sexta, das 8 às 6, para ganhar uma merreca de um dinheiro para pagar as coisas, né? Jesus aqui não. Ele não quis nem saber, nem trabalhou, né? Ele mandou pegar um peixe, pescar lá um peixe e tirar o dinheiro. Poxa, por que ele não pode fazer isso com a gente? Né? É só porque ele é Deus? Ele é melhor do que a gente? Só por causa disso? Bom, nós não, eu não, vocês, né? Entendeu? Ele, por ser Deus, ele tinha que dar um bom e melhor para nós, né? Não para mim, aliás, para vocês. Entendam bem, eu estou explicando esse livro aqui para vocês. Acredite ou não, se vocês quiserem, mas não é para mim, de jeito nenhum, é para vocês, tá? Eu vou repetir. O 24. Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se a Pedro e os que recebiam dracma para o templo, dinheiro para o templo, tinha que pagar. É onde as igrejas fazem, ó. As igrejas cobram dinheiro, ou os pastores hoje em dia cobram dinheiro para a igreja. Não é para a igreja, não é para eles, sabe? É para eles.
Já teve até escândalo aí da Igreja Mundial e o pastor não pagou aluguel, foi despejado. E o dinheiro? E aí afora, né? A IUD, vários tempos, já apareceu até na mídia, no jornal. Só vocês pesquisar. Não é eu que estou falando. Vou repetir o 24. Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se Pedro e os receberam, né? De dracma, dinheiro. Disseram, vosso mestre não paga, vou falar dinheiro, tá? Vosso mestre não paga dinheiro? 25. Eles respondeu-lhes, sim. Depois que entrou em casa, Jesus o preveniu dizendo, tá? Que te parece, Simão? Uma pergunta. De quem recebe os reis da terra o tributo ou o censo? De seus filhos ou de estranhos? Ele respondeu, dos estranhos, né? Não dos filhos, quer dizer, Jesus está se referindo que ele não precisa pagar. É o caso dos pastores, né? Eles não precisam pagar. Eles pegam do povo para pagar. E às vezes nem pagam, né? Nem pagam, usam para eles mesmos. Ele respondeu, dos estranhos. Disse-lhe Jesus, logo estão isentos, filhos. Todavia, para que os não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o. E abrindo-lhe a boca, acharás dentro um estarque. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Ó, fácil de ganhar dinheiro, né? Ei, laiá, hein? Fosse assim, né? Mas não. Por causa dos caras lá atrás, os anjos caídos, Adão, Eva, que é uma longa história que eu vou explicar logo, logo. É só acabar o livro de Mateus, aí eu vou entrar naquele livro Gênesis ali, e vocês vão ficar de cabelo arrepiado, tá? Vou falar certas coisas aqui. Bom, sem comentário que vocês vão ver, né? Vocês vão me chamar de louco, tá? Capítulo 18. A verdadeira grandeza. Naquela mesma ocasião, aproximou-se Jesus, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo, quem é o maior do reino dos céus? É uma pergunta. Jesus, chamando o menino, pô-lo no meio deles e disse, na verdade, vos digo que, se vós não convertedes e vos não tornardes como menino, não entrareis no reino dos céus. Aqui, ó. Poxa, olha só como é que ele olho por olho, dente por dente. Caramba, como eu falei para vocês que a salvação é delicada, né? Se vocês veem uma mulher com uma roupa decotada, bem provocante, se vocês olhar para ela, certo? Se vocês olhar para ela, tudo bem que vocês não desejaram, mas vai ficar aqui na mente, ó. Você já caiu. Você vai imaginar ela, você vai imaginar o corpo dela. Você já caiu. A salvação é tão delicada de Jesus que vocês nem imaginam. Eu pergunto, vocês têm certeza da salvação de vocês? Eu tenho da minha. Porque a salvação do meu pai, né? Do nosso pai, né? Da minha esposa, né? E de quem abraçou, né? De quem abraçou o Pai das Luzes, não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Se você seguir Jesus, negar todo mundo e fazer isso, fazer aquilo, meu, é uma lei pesada. Ele aliviou a carga, só isso. Ele tirou a lei do pai dele, que o pai dele não teve peito para cumprir. O pai dele pôs uma lei, né? E ninguém conseguiu cumprir, se arrependeu da lei e mandou o filho para consertar a lei, a cagada que ele fez para o filho arrumar. E o filho manda uma outra lei, né? Entre aspas, né? Leve, não é nada leve. Uma vacilada. Eu acho que se pôr na balança as duas leis, o Velho e o Novo Testamento, ó, 60% vai ficar pro velho e não, 55 vai ficar pro velho e 45 vai ficar pro novo. Não vai mudar em nada. Nada. Continuando. Versículo 3. E disse, na verdade, vos digo que se vós não converterdes, né? E vos não tornares como menino, não vos tornareis meninos, não entrareis no reino dos céus. Aí, plural.
Aquele, pois, que fizer pequeno como este menino, esse será maior do reino dos céus. O que quer dizer isso? É que você tem que ser humilde, não é bobo, né? Dá a entender você ser bobo, né? Mas não, não é não. É você ser humilde, ser vingativo, ter amor. Se alguém te dá o lado direito para bater, você dá o outro lado, né? Se alguém entrar na sua casa, estrupar sua família, matar sua família, você tem que perdoar, né? Porque depois que Jesus lançou, eu vou mostrar aqui. Acho que eu já mostrei, eu não lembro, mas se aparecer aqui eu vou mostrar, né? Os ladrões estão aí hoje, esses assassinatos, né? A mídia dá mais valor para os ladrões do que para um pai de família, né? Se um pai de família mata um menor para defender a família, ele vai preso, né? Ele vai preso. E o menor, quer dizer, por causa disso, por causa de Jesus. Acredite se vocês quiserem, mas é verdade. É verdade. Amai os seus inimigos. Não está escrito aqui? Amai os seus inimigos? E aí? Ele veio trazer divisão, ele veio trazer contenda, espada, divisão entre mãe, pai, sogra, nora, filho. Quer dizer, a família que tinha que ele falar, né? Amai-vos uns aos outros, né? Da família. Não, ele fala ao contrário. Amai os seus inimigos. É complicado. Vamos lá. 5. E o que receber em meu nome um menino como este, e a mim, que recebe. Porém, o que escandalizasse um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasses ao pescoço num moinho e que eu lançasse ao fundo do mar. É ruim, hein? Não veio pregar amor só por causa de uma falha dessa? É ruim, eu vou repetir. 5. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Desculpa, é a mim que recebe, quer dizer, é que tem que repetir. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Ele está se fazendo de menino, está se fazendo de. Não é bem dizer isso, né? Mas. 6. Porém, o que escandalizasse um destes pequeninos que crê em mim, melhor é fora que lhe pendurasses ao pescoço, a modum moinho, e que os lançasses ao fundo do mar. 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Olha só. Inevitáveis. O mundo está generalizando tudo, né? Poxa, eu nem vou comentar esse assunto, viu? 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por isso, se a tua mão ou o pé te escandalizar, corta-o e lança fora de ti. Melhor te entrar na vida com o pé ou mão, a menos do que tendo 2 mãos e 2 pés a ser lançado no fogo eterno. Olha aí, fogo de novo. O fogo é dele e do pai dele. E olha o que ele quer dizer aqui, né? Para você não fazer escândalo, quer dizer, para você não entrar, né? Para ele falar isso aqui, gente, melhor entrar na vida com o pé ou a mão, a menos do que toda a sua lançado ao pé. Ó, dá a entender aqui o que? Ele está falando de coisas carnal, hein? É coisas carnal. Tá? O espírito queima. O espírito queima, gente. Eu vou repetir de novo. 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Estou falando para vocês que a cidade de Jesus é material e as pessoas que vão ser salvas com Jesus vão receber um outro corpo. Aqui fala um corpo incorruptível, então é um corpo carnal, não tem nada de espírito. Eu vou achar essa passagem. Olha só, ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Mas ai daquele homem por quem vos escândalo, por quem vem o escândalo. 8. Por isso, se a tua mão ou o teu pé escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor que entrar na vida com o pé ou a mão, a menos
que tem as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Quer dizer, tá falando carnal aqui, gente. Será que dá para vocês entenderem isso aqui? Meu, dá para vocês entenderem que tá falando de coisas carnal, carne. O espírito não queima. Vamos continuar, né? 9. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrar na vida com um só olho do que ter dois olhos, dois, a ser lançado no fogo a jena. Vede, não desprezei um só desses pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos nos céus, olha só, os seus anjos nos céus veem insensatamente a face de meu Pai, que estás nos céus. Deixa eu ver. Eu vou meditar nesse 10 aqui. Tem uma revelação aqui. Eu vou tentar me lembrar. 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perecido. E se desgarrou. Como é que é? Deixa eu ver. Foi mal. A ovelha desgarrada. Tá? Eu pulei do 10, né? Tá. A ovelha desgarrada. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se desragar, porventura não deixa os outras 99 nos montes e vai em busca daquela que se desgarrou? E se acontecer encontrá-la, digo-vos em verdade que se alegra mais por esta do que pelas 99 que não se desgarraram. Acepção de pessoas aqui. Para mim está fazendo acepção de pessoas. Eu vou repetir. Ovelha desgarrada. Ele está dando um exemplo da ovelha. Tá? Está se referindo para nós. Para nós não, para vocês. Eu não sou ovelha, eu sou carne. Tá? Vocês, ele é teu pastor, é o pastor de vocês, vocês são ovelha. Ovelha desgarrada. O que vos parece? É uma pergunta. Se alguém tiver uma ovelha, se alguém tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, porventura não deixas as outras 99 nos montes e vai em busca daquela que se desgarrou? Claro que ele vai, né? E se acontecer encontrá-la, digo-vos em verdade que alegra mais por esta do que pelas 99. Olha só, acepção de pessoas que não se desgarraram. Assim não é a vontade do vosso Pai, que estás nos céus, que pereça um desses pequeninos. O que é? Assim não é a vontade de nosso Pai, que estás nos céus, que pereça um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, só. Se ouvir ganhastes o teu irmão, se porém, como é que é? Deixa eu repetir aqui. Meio complicado meio complicado aqui, viu, gente? Deixa eu ver, vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige entre ti e ele só. São vocês dois. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém te não ouvir, toma ainda contigo umas 2 pessoas, para que pela boca de 2 outras testemunhas se decida toda a questão. Quer dizer, está falando aqui para você tentar conversar com o seu irmão, né? Tentar conciliar com o seu irmão, tudo direitinho, para tentar trazer ele para o pai de vocês, né? E se não conseguir, leva 2 pessoas, 2 testemunhas, para tentar fazer a cabeça dele. Tá, 17. Se não ouvir, cadê? 17. Se os não ouvir, diz-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Quer dizer, deixa para lá. Em verdade vos digo
Tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. Olha lá, ó. Não foi a chave que Jesus deu para Pedro? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então quem é que está no céu, que liga as coisas do céu e na terra? É Pedro. É só vocês lerem, eu já li essa passagem, né? Jesus falou aqui, bem no comecinho, quando ele estava fazendo, recrutando os discípulos, né? Falou para Pedro, né? Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desatares sobre a terra será desatado no céu. Olha lá, ó. É Pedro. É Pedro, é só vocês entenderem. 19. Ainda vos digo que se dois de vós se unirem entre si sobre a terra e pedir qualquer coisa, estas lhes será concedida por meu Pai, que estás nos céus. Mentira. Isso aqui é a maior mentira, tá? A maior mentira. Eu vou repetir essa mentira das grandes aqui. Ó. Ainda vos digo que se dois de vós se unirem entre si sobre a terra e pedir qualquer coisa, olha só, qualquer coisa. Ele não generalizou e não especificou uma ou duas. Ele falou qualquer coisa, tá? Estas leis será concedida por meu Pai, Pai que estás nos céus. Porque onde se acham dois ou três grandes em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tá? Eu já fiz tanto isso, eu fui obreiro da IURD, né? Essa passagem aqui, eu pegava alguns obreiros, né? Verdade, eu pegava alguns obreiros, né? De fé mesmo, né? A gente não conhecia, né? Estava enganado, a gente estava sendo trouxa, né? De Jesus. Ó, a gente em jejum, fizemos uma prova disso aqui, tá? Eu e mais alguns obreiros. E ganhamos o quê? Nada. Mentira, isso aqui é uma mentira. Mentira isso aqui, tá? Mentira. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é uma mentira. Mentira. Faz um teste vocês. Jejua, faz um teste. Jejua, ora, faz uma semana ou 21 dias de jejum, né? De Daniel lá, né? Ou 40 dias que Jesus fez em jejum e oração. Fica íntegro, bem direitinho aqui, ó. Bem direitinho assim, ó. Bem, né? Assim, aleluia, aleluia, aleluia. Fica bem direitinho nele, bem bonitinho. Faz um teste e depois vem cobrar essa passagem na tua vida, tá? Ele não vai receber nada, não vai receber nada, tá? Cadê? 21, acho que é 21 que eu parei. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim? É isso mesmo. 21. Então, aproximando-se dele, Pedro disse-lhe: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Olha só, 7 vezes, né? Jesus respondeu-lhes: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ah, tá de brincadeira, né? Não, é brincadeira, né? Olha só, meu irmão vem aqui, me rouba, né? Ele me rouba essa caneta aqui, tá? E aí, meu irmão, beleza? Como é que você tá? Beleza, tá. Aí ele vem aqui, me rouba um CD. Aí vai me roubando. Eu vou, e aí, beleza, beleza? Vai me roubando. Até ele me deixar pelado. Rouba minha camisa. Eu tenho que perdoar. Não tem coisa errada aí não, gente. Por isso que esse mundo tá desse jeito. Os caras matam, estrupa, mata, rouba, né? Aí vai Jesus lá, né? Manda perdoar. Completa não sei quantos por cento de prisão, bom comportamento. O Bruno. Tá aí o Bruno, né? Diz ele que não sabe onde está o corpo da moça. Tá aí, tá solto. É assim que funciona. É Jesus. É Jesus. É o seu Jesus. Jesus de você. Parábola dos servos devedores. Olha lá, ó. Paga. É fogo esse livro, viu, gente? Parábola dos servos devedores. Vamos lá. Por isso o reino dos céus, olha só, hein? Olha só. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. Ele está comparando o reino dos céus. Então,
o reino dos céus é assim, tá? Para ele fazer essa comparação. E tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com o que pagar, mandou o seu senhor que fosse vendido ele e sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e se saldasse a dívida. Brincadeira, meu. Uma parábola, né? Uma parábola. E ele comparou o reino dos céus. Estranho, né? Vamos lá. 26. Porém o servo, lançando-lhe aos pés, lhe suplicava, dizendo: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Gozado, né? Nessa vida aqui você tem que pagar para morrer, pagar para viver, pagar isso, pagar aluguel, trabalhar para receber uma merreca, né? Tem que pagar para tudo, pagar para comer, pagar para, né? Tudo por causa de quem? De quem? Deles lá atrás, dos anjos caídos, deles, né? É a gente que paga o pato deles, Adão e Eva, os anjos, os demônios caídos, por causa daquele Deus lá atrás, a gente paga o pato, né? É, não é não? Tô certo ou tô errado? Passei, tô errado, tá bom. Continuando, 27. O Senhor, compadecido daquele servo, deixou livre e perdoou-lhes a dívida. É, mas aqui não, aqui não, aqui você tem que pagar, não pagar, morre. Mas este servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Brincadeira, hein, bicho? Foi perdoado pelo... Aí, tá vendo? Dinheiro é fogo, gente. Dinheiro é problema, né? Vou repetir. Eu vou repetir até o 27, gente. É muito pra cabeça. Muito pra cabeça. Olha só. O 23, vai. Parábola dos servos devedores. Porque eu achei muito engraçado isso aqui. Por isso que eu vou repetir. Por isso o reino dos céus é comparado ao rei que quis fazer as contas com seu servo. Olha só. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seu servo. E tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. Veja só, hein? Como não tivesse como pagar, mandou seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, e saudasse a dívida. Porém o servo, lançando-se aos pés, lhe suplicava, dizendo: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Quer dizer, o servo implorou o senhor dele para perdoar a dívida, que ele vai pagar, né? O senhor, se compadecendo daquele servo, deixou-lhe livre e perdoou-lhe a sua dívida. Nas igrejas é diferente, né? Começa com: se você tem, você é abençoado. Se você não tem, você não é abençoado, né? Vamos lá, continuando. Mas esse servo, tendo saído, encontrou... Olha só como é um safado. Mas esse servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, lhe suplicava, dizendo: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Porém, ele não quis mais, retirou-se e fez com que pusessem na prisão até pagar a dívida. Olha só. É Jesus. É o amor de Jesus. Ora, os outros servos, seus companheiros, vendo isto, ficaram muito contristados. Foram e referiram-se ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Olha lá, ó, faz aqui que se paga, tá? Olha lá, faz aqui que se paga. Se você fez alguma coisa de errado, você vai pagar aqui. Porque lá é lá. A cidade de Jerusalém, a cidade de Jesus Cristo, a material, onde vocês vão morar, que vão morrer com Jesus, é uma coisa. Lá é outra história. E vai saber se não vai começar tudo de novo. Porque lá vai ter uma árvore da vida, vai ter uma folha que cura as nações. É só vocês lerem. É só vocês lerem, gente. Vamos lá. Vou repetir o 31. Ora, os outros servos, seus companheiros, vendo isto, ficaram muito contristados. Foram e referiram-se ao seu senhor, tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou e disse: servo mau, eu perdoei a dívida toda. Por que me suplicastes? Não devias tu
logo compadecer-te também do teu companheiro, como eu me compadeci de ti? E o seu senhor, irado, entregou aos algozes até que pagasse toda a dívida. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, que não perdoarás do íntimo dos vossos corações cada um seu irmão. Olha a lei de Jesus. Essa é a lei de Jesus, né? Tá vendo? A salvação é delicada. Você tem que perdoar. Se você tiver em débito com alguém, é o que está escrito aqui, ó. Vou repetir. Eu vou repetir o 33. Olha só. Não devias tu logo compadecer-te também do seu companheiro, como eu me compadeci de ti? E o seu senhor, irado, entregou aos algozes até que pagasse toda a dívida. Assim também vos fará meu Pai, quer dizer, Ele mesmo, né? Celestial. E se não perdoares do íntimo dos vossos corações, cada um o seu irmão. Tá vendo? Será que quando Jesus vir você vai estar, não vai ter nenhuma mágoa de alguém? Será? Vamos parar por aqui, tá? Ó, gente, se eu não soube explicar alguma coisa, vocês podem questionar no meu canal, tá? Tá bom? Vocês podem questionar no meu canal, tá? Desculpa se eu falei alguma coisa errada, entendeu? Mas eu creio que não falei nada de errado. Eu só estou mostrando o que é esse livro aqui para vocês. Não é para mim isso aqui, não. Meu pai não é assim, não. Vingativo, irado, não. Meu pai não. Meu pai é pai das luzes, pai de compaixão. Então, para vocês se livrar das religiões, desse livro preto, desse Deus assassino desse século e de Jesus e companhia limitada, tá? Vocês têm que querer, porque aqui você é obrigado. Aqui é material, é tudo material. Aqui você é obrigado. Se você fizer isso, você recebe isso. Se você não fizer isso, você não recebe isso, tá? Você é obrigado a seguir. Vai pela dor, pelo amor ninguém quer ir, né? Porque ninguém vai, então vai ser obrigado. O Pai já é diferente. O verdadeiro Pai, né, que habita no oitavo céu, céu plural, o Pai das luzes, o Pai espiritual, porque nós somos carne, tá? O dia que você distinguir, como eu falei, o dia que você distinguir a carne do espírito, aí vocês vão entender as coisas espiritual, porque tudo aqui está sendo carnal nesse livro, não tem nada espiritual, tá? E quando você tiver vontade de buscar, de querer saber, com certeza o Pai vai falar aqui, ó, na cabecinha de vocês, né? Aí vocês vão começar a andar sozinho, tá? Pode ter certeza que eu estou falando. Experiência própria, tá bom? Uma boa noite para vocês. Vou dar continuidade ainda nos vídeos aqui de Mateus. Boa noite, obrigado. Desculpa de alguma coisa. Até o próximo vídeo, que com certeza o meu Pai vai permitir que eu faça. Fui!